procuras a quem? Olá a todos, eu sou a Maria e bem-vindos a mais um episódio do Procuras a Quem. Hoje temos aqui o nosso convidado, o João Costa. Olá. Muito bem, o João tem 26 anos e é formado em Psicologia. Ele fez o convívio 1413 há quase 3 anos, 3 anos, exatamente. em abril. João, ao longo destes 3 anos, o que é que o movimento te deu? Primeiro, quando eu fiz o 14-13 há 3 anos e saí do meu convívio, não me disse grande coisa. E depois fiquei afastado do movimento um certo tempo. Depois chamaram-me novamente para questões de organização, para servir outros convívios. E aí certas coisas que me pediram fez com que eu refletisse bastante sobre a minha vida, sobre a minha história de vida, que tivesse de ir buscar coisas atrás, principalmente sobre a minha relação com Deus, quando eu me converti, etc. Portanto, diria que foi o que mais me deu neste momento o convívio, foi fazer uma certa leitura da minha história de vida, da minha história de fé. Muito bem. Portanto, na tua vida, tu procuras a quem? Eu tento procurar Jesus Cristo. E o que é que tu achas que na tua vida te ajuda a procurar? Como é que tu achas que chegas a ele? Há muitas formas que se pode chegar a Jesus, mas uma das principais que eu considero também essencial é o escutar. E a palavra escuta acho que é bastante importante nessa questão. Porquê é que tu dizes que o escutar te ajuda? Como é que tu achas que isso te ajuda na tua relação com Deus, com Jesus Cristo? O escutar... Então, o escutar pode ser escutar muita coisa, não é? O que é que nós estamos a escutar? Essa é a primeira pergunta que eu me faço. Primeiro, eu quero essencialmente escutar Jesus. Portanto, se eu quero procurar Jesus e quero encontrá-lo e quero saber quem é Jesus, eu tenho que escutar uma pessoa concreta que é Jesus. Portanto, que viveu há 2000 anos e nós acreditamos que ressuscitou, etc, etc. E, portanto, continua aqui. E como é que... Depois a minha pergunta é como é que eu escuto Jesus? E eu já me perguntei muito isto, mesmo as questões dos sinais. Os padres, especialmente, falam muito dos sinais de Deus, de ver os sinais e as coisas na realidade. E eu sempre, durante algum tempo, como eu não cresci católico e não cresci na fé, durante muito tempo tive essa dificuldade em perceber como escutar Deus, como ver os sinais, como... uma das formas que eu encontrei é claramente com a Bíblia, portanto, com a palavra de Deus, eu, principalmente com uma coisa que lá na paróquia da Quinta do Anjo, que eu sou da Quinta do Anjo agora, da paróquia da Quinta do Anjo, fazemos alguns anos com um grupo de universitários que se chama Lectio Divina, que é basicamente pegar numa passagem e meditar ou refletir naquela passagem, colocando na nossa vida. Portanto, vendo o que é que Deus nos quer dizer para a nossa vida, para aquilo, para o concreto que nós queremos, estamos a viver naquele momento. E depois, para além dessa parte da Lectio Divina com a Palavra de Deus, também diria que uma coisa que me ajuda é o silêncio. Portanto, escutar Deus sem silêncio eu acho bastante difícil, porque estamos a escutar muitas outras coisas e estamos muito distraídos. Portanto, o rezar em silêncio ou diante do Sacrário ou do Santíssimo, ou no quarto onde não haja barulho, onde para mim, pelo menos, sinto mais a presença de Deus no silêncio, a presença que Ele está realmente ali. Depois também consigo escutar, e tenho essa experiência na minha vida, e até tive bastante essa experiência na Missão País. Fizemos Desculpe-me estar a mencionar outro movimento aqui, mas pronto. Nós os dois fizemos a Missão País há pouco tempo, e realmente ali eu consegui, ao escutar as pessoas e ao escutar, principalmente pessoas mais velhas, mais solitárias, com maiores sofrimentos, e ao escutar as vidas delas e mesmo a história de fé delas, etc., eu sinto também encontro e procuro Jesus nessa escuta, a escuta das pessoas e dos sofrimentos dos outros, e é por aí, não sei, é por aí, acho eu. João, tu falaste que não cresceste, portanto, católico, ou seja, houve uma conversão na tua vida. Tu achas que o escutar os sinais, achas que isso te ajudou nesse processo? Ou isso é uma coisa que tu só estás a começar a perceber agora
e foi algo que te passava ao lado? Achas que isso te ajudou nesse processo? Sim, eu agora, algumas coisas da minha conversão que aconteceram na altura, e mesmo alguns, podemos chamar sinais, ou coisas na minha vida que mostram que Deus estava presente, eu só vi passado uns anos. Principalmente em coisas muito concretas, sei lá, antes da minha conversão, eu converti-me em 2019, e na altura da minha conversão, eu depois fui para a Itália fazer um voluntariado de 1 mês e meio. E eu na altura não percebi o que eram sinais, não sabia, estava só a aproximar-me naquela altura, nem ia à missa todos os domingos. E depois eu agora vejo que nesse 1 mês e meio que eu me estava a aproximar, vi muitas coisas de presença de Deus. Por exemplo, nós estávamos a fazer um voluntariado e vi um padre de batina. Nunca na minha vida tinha visto um padre de batina. E eu agora é que vejo, pois, eu acho que foi a primeira vez que eu vi um padre de batina, sem ser, pronto, no colégio de freiras que eu andei, havia padres, mas isso tinha 7, 8 anos. Mas pronto, nunca me tinha feito essa presença. Vi, por exemplo, nós fomos fazer também um voluntariado numa escola católica que as portas tinham nomes de santos. Eu fiquei numa família que eles receberam durante uns dias um padre que só vai de 3 em 3 anos, porque está em missão nas Maurícias. E esse padre, que era o Frade Gianni, esteve lá também a falar connosco, a conviver connosco. Eu agora olho para trás, e isso nunca me tinha acontecido, e foi mesmo na altura que eu me queria converter e me estava a converter, parece que Deus me deu essas coisas todas, esses sinais de pessoas concretas que foram à minha vida falar, por exemplo, esse padre que ficou lá uns dias e que só vai de 3 em 3 anos, e por acaso foi naqueles dias que eu estava lá em casa daquelas pessoas. Pronto, esse tipo de coisas, eu na altura achava, pronto, são coincidências, é o que é, nem pensava muito. Agora olho para trás e penso, realmente mesmo no início da minha conversão, Deus estava lá presente de algum modo. Eu fui pesquisar o que é que a palavra escuta significa no dicionário da língua portuguesa e diz prestar ouvido a, ouvir com atenção. Com atenção, exato. Tornar-se atento para ouvir. Como é que isso se pode relacionar com o modo como tu vês a palavra escuta na tua vida cristã? Portanto, a atenção aí eu acho que é a palavra fundamental que nós podemos, que é a diferença que fazem sempre entre ouvir e escutar, realmente é a questão da atenção. E muitas vezes voltamos um bocado à questão do silêncio. Por exemplo, para rezar, eu pessoalmente preciso de silêncio, e eu acho que qualquer pessoa precisa de silêncio porque tem de estar atento, e outros estímulos à volta desconcentram-nos, e realmente a questão da atenção é muito importante. E também o estar atento à realidade e aos sinais ou às coisas que me vão acontecendo também acho que é muito importante para escutar Deus no nosso dia-a-dia e mesmo em certas pequenas coisas, porque estamos muito distraídos só a pensar nos nossos problemas, só com muita ansiedade e com muito stress, etc. Também acabamos por não estar atentos a certas coisas que Deus nos vai dizendo. Claro. João, tu há pouco dizias que no teu grupo de jovens costumam debruçar-se sobre algumas passagens da Bíblia. E eu tenho aqui uma que é de João, que diz: quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso, vós não as escutais, porque não sois de Deus. De que forma é que, portanto, esta passagem se pode relacionar com o movimento, contigo enquanto conviva, nós, a nossa relação? Como é que achas que isso influencia? Então, nós enquanto convivas e eu enquanto conviva, pertencemos a um movimento, portanto, os convívios fraternos são um movimento da Igreja, e nós, como cristãos, inclusive no próprio convívio, sem dar grandes spoilers, obviamente, no próprio convívio há muita questão da escuta e do ter de escutar os outros. E mesmo se não quisermos, quase somos obrigados, porque estamos ali com aquelas pessoas durante 3 dias e vamos ter de escutar. E vamos ter de estar atentos à história das outras pessoas e aos sofrimentos das outras pessoas. E depois, como também é um lema dos convívios fraternos, são os 3 dias, mas depois há o 4º dia, que na verdade é até nós morrermos. O 4º dia é eterno.
E nós, como cristãos, temos este quarto dia até morrermos e a escuta tem de estar sempre presente na nossa vida e na nossa relação com os outros. Também se queremos ser mais parecidos com Jesus, porque como vemos em várias passagens da Bíblia, Jesus ia ao coração das pessoas e ouvia as pessoas, e ia mesmo ao centro das suas questões existenciais, dos seus sofrimentos, etc. E a escuta acho que é essencial para isso. Tenho uma última questão para ti. Eu acho que ao longo deste episódio acho que já tens vindo a responder, mas de que modo é que Cristo, através da escuta, portanto, chega até ti? Pronto, sim, então, Cristo chega até mim em tudo o que eu já disse sobre a questão da Lectio Divina, do rezar em silêncio, do rezar diante dele, do Santíssimo, através das outras pessoas e portanto eu quero ser mais parecido com Jesus Cristo, por isso é que eu sou cristão e é esse o propósito da minha vida, e acho que uma das maneiras realmente para conseguir isso é a escuta. Obrigada, João. Damos por terminado aqui o nosso podcast. Fiquem agora com a oração. Tchau! Senhor, abre os meus ouvidos e o meu coração para ouvir com atenção as vozes ao meu redor. Que eu possa escutar não apenas as palavras, mas também os sentimentos e necessidades daqueles que cruzam o meu caminho. Ensina-me a ouvir com empatia, sem pressa de responder, mas com o desejo sincero de compreender. Que o dom da escuta me torne mais presente e mais humilde e me ajude a ser um reflexo do teu amor e compreensão para os outros. Amém.